Cara, o Boruto entrou na maior rascada. Sério, ele não deu ouvidos ao Kajin Koji. E agora o pior cenário possível se iniciou, e o Kawaki é a carta na manga para salvar ele, com seu novo poder absurdo. E galera, o modo como isso pode acontecer é da mesma forma como aconteceu com ele quando o Jigen apareceu pro Kawaki. Então sem enrolação, bora pro vídeo que vocês vão entender, porque esse lançamento tá incrível, sério. Se só a Sarada já aqueceu esse capítulo, espero até ver o que virá agora, porque o Boruto não concordou com as ordens do Kajin Koji. Ou melhor dizendo, com seus avisos, pois faz horas que ele vem avisando que se o Juro encontrar o Boruto, ele iria acabar com o moleque, e da primeira vez que ele viu o Uzumaki, digamos que não deu muito certo. Isso que o Boruto nem estava cara a cara com ele, o moleque estava lutando contra o Hidari junto da Sarada, e bem na hora que a Uchiha atacou o Hidari pra cima dele com o Zuhiko ativado, e o Boruto destruiu o Hidari e o Kawaki finalizou, o Jura mesmo a quilômetros de distância de Konoha não tirou o olho uma hora sequer da batalha. Até aqui, o Boruto era visto como um fruto de chakra, mas ao destruir o Hidari e pegar o seu núcleo e dizer que precisava disso para salvar o Sasuke, o Jura lançou um laser em uma velocidade assustadora que em segundos atravessou o Boruto, e assim ele fez o núcleo ir até ele, e desse dia em diante ele declarou a morte do Uzumaki, que ele deveria ir de arrasta, e também o Kajin Koji, que o Jura ainda não sabe quem é o Kajin Koji, mas o Boruto se tornou o alvo do Dez Caldas. Então antes, quando o Boruto passou desta forma aqui na frente do Jura salvando Himawari, o Dez Caldas não fez nada porque ele ainda não era considerado uma ameaça, e sim visto como alimento, um método de atualização, mas agora é diferente. Segundo Koji, em todas as suas visões do futuro, ele viu Boruto sendo morto pelo Jura, em piscar de olhos. Tanto que esse aviso do Koji, de sua alerta de ter revelado para o Boruto que ele não é palho para o Jura, levou ele a precisar da ajuda do Kawaki. Então, sem escolha, ele precisou falar com o Kawaki, justo o cara que fez a vida dele virar de perna pro ar. Literalmente essa expressão. Fez ele ser visto como criminoso e caçado pelo mundo todo, um renegado mundialmente conhecido. E mesmo assim, o Boruto precisa da ajuda do Kawaki, afinal o moleque possui os poderes de Shiki. E só o que precisava mesmo era revelar pro moleque que ele precisava da ajuda do amado, como a gente vinha suspeitando desde o início, que o Kawaki precisaria da ajuda do cientista. E o Boruto revelou isso, mas de um jeito muito melhor. O Ikimoto surpreendeu a gente no dia quando no painel mostraram o amado vendo a conversa deles dois através do olho do Kawaki. Sério, esse amado, cara, é sinistro. O cara tá um passo à frente de geral, e ele pode ter visto a onipotência também, através dos olhos do Kawaki. E ainda acredito nessa teoria de que vão mostrar isso no mangá. Só que o estranho, galera, é que o Boruto não falou pro Kawaki: ah, tem uma câmera em seus olhos e o amado está observando através disso a nossa conversa nesse exato momento. Então assim, cara, ou o Boruto não disse porque não quis e deixou pro Kawaki perceber uma hora isso, ou o Kajin Koji não contou pro Boruto, porque vai acontecer alguma coisa entre o amado e o Kawaki no futuro. Nesse caso, o Koji estaria novamente ocultando informações. Sério, esse é um detalhe de se pensar, porque faz toda a diferença, pois o Kawaki agora está com seu poder total reajustado. Afinal, já se passaram 3 capítulos, ou seja, 3 meses. Foi quando tivemos a conversa dele com o amado, depois do Boruto revelar pra ele sobre o cientista, e o moleque ver que está sendo o que o Momoshiki tinha dito uma vez, uma ferramenta. Porém, é aí que muda tudo. É aqui que as coisas se tornaram a favor do Kawaki. Mesmo estando em um cenário de se servir como ferramenta o tempo todo, para o bem próprio dos outros, como no caso do amado, o Kawaki driblou a situação, pois ele precisa de muito poder para poder lutar contra o Jura lado a lado com o Boruto. E o cientista é o único que pode dar isso a ele tão rapidamente, porque o amado estava limitando seus poderes. Ele tinha ajustado sua regeneração para além do limite. O moleque estava quase que imortal, igual a Delta mesmo fala no mangá. Quando o Kawaki apanha do Jura e desmaia, e depois dele acordar, a Delta menciona essa sua regeneração à beira da imortalidade. Ou seja, era absurdo, e segundo o amado, que o cientista revelou nos vazamentos anteriores, que ele tinha feito isso com o Kawaki, para ele não morrer. Afinal, a filha dele está no karma do Kawaki. Logo, se um se for, os dois se vão para sempre. E o cientista lutou muito por anos para chegar até aqui, e pôr os dados de sua filha em um karma Otsutsuki. E foi isso que o Kawaki usou a seu favor na negociação com o amado, que ele só implantaria o karma no clone de sua filha para trazê-la de volta, depois de deixar ele poderoso, um monstro em poder. Então o Kawaki liberou para fazer o que quiser no corpo dele, desde que deixe ele muito além do que está. E o amado estava para reajustar a parte de ataque para além do limite. E esse termo, além do limite, é literal mesmo, vai extrapolar tudo. O amado não tem noção, se não usar tudo que tem para transformar o Kawaki em um monstro de poder. A sua filha pode morrer, cara, se ele não fizer algo certo. E isso há 3 meses atrás que estavam prontos para fazer. Se passaram 3 capítulos. A luta no deserto aconteceu, tudo sendo desenvolvido, e nada do Kawaki com o amado apareceu no capítulo. Ou seja, o amado já modificou o Kawaki.
Kawaki. E pode apostar que sim, cara. E o Kimoto tá encaixando tudo isso direitinho. Exatamente 5 capítulos atrás, 5 meses basicamente, o Boruto revelava para ele sobre o seu poder e pedia sua ajuda. E depois tivemos o Amado entrando em um acordo com Kawaki, os dois prontos para começar o reajuste no corpo dele. E se passaram desde então alguns meses. E agora o que acontece? O Jura tá chegando no deserto. E o Boruto desobedeceu o Koji e foi para o deserto. Agora vai ficar cara a cara com o Jura. Sério, esse lançamento chegou na conexão de tudo. E a probabilidade mais possível que temos do Boruto e Kawaki contra o Jura. Mas o mais importante, a pergunta que não quer se calar: como o Kawaki vai chegar até o Uzumaki tão rápido, ao ponto de evitar que o pior aconteça? E não é voando. Levaria muito tempo para isso. Demoraria para chegar, mesmo ele estando mais forte, porque o Boruto está no deserto agora. Afinal, o Koji disse pro Boruto que o Jura iria eliminar ele em um piscar de olhos. E olha como o Koji está aqui. Cara, é a primeira vez que ele entra nesse estado de preocupação. A coisa está feia mesmo. Ele está com uma expressão absurda de medo. Está chamando o Boruto de teimoso e que ele estava querendo estragar tudo. Porque o moleque desapareceu do lado dele e já apareceu no deserto, mesmo após o aviso dele. E a Ada ainda está em contato com Koji. E ela estando observando tudo no deserto, então ela sabe o que está acontecendo lá e está passando para o clone do Jiraiya. E agora o Jura e o Boruto vão lutar. Tá confirmado basicamente pelo que vem acontecendo, mas só falta confirmar mesmo oficialmente com o próximo lançamento. E não, o Boruto não tem a menor chance, cara. E o Kajin Koji disse que ele iria morrer. Ou seja, tudo se encaixando agora. O Kimoto já tem tudo nas mãos. A melhor carta é colocar o Kawaki em ação e mostrar seu novo poder. E tendo a batalha pra valer mesmo, na luta intensa. E ter um jeito do Kawaki chegar em segundos no deserto, tipo o Hiraishin do Boruto. E aposto que você nem pensou nisso. E talvez, olha só, talvez seja possível dele fazer isso aqui que o Jigen fez uma vez, que surgiu através do karma dele. E sim, exatamente, o Jigen só fez isso porque o karma era dele, que estava no Kawaki. Mas aí que tá o ponto. Nunca eles disseram com todas as letras afirmando que o Jigen fez isso porque era o seu karma, mas é a interpretação e a lógica e fato. Porém, lembram também que o karma do Boruto ressoa quando o Kawaki ativa a marca, o karma do Boruto responde. Ou seja, eles estão conectados. Mesmo sendo marcas de poderes Otsutsukis diferentes, de alguma forma a fonte do karma vem de um lugar só, não de poder porque cada Otsutsuki é individual, mas a conexão deles. Caso contrário, jamais o karma do Kawaki ativaria o do Boruto. Então pensa só comigo, se o karma deles estão conectados, logo o Kawaki poderia surgir através do karma do Boruto, entenderam? Assim como a ressonância que ele fez o Boruto ativar a marca, ele poderia aparecer em segundos na frente do Boruto através da palma da mão dele, que no caso seria através do karma dele. E essa é a única maneira e o único jeito do Kawaki chegar a tempo, a pedido até do Kajin Koji, que está com a Ada observando tudo. Ele fala pra Ada e a Ada avisa o Kawaki. E assim o moleque usa o mesmo método que o Jigen usou com ele na parte 1. Nisso ele apareceria absorvendo algum ataque do Jura, ou até mesmo chutando o Jura, mostrando de alguma forma o seu novo poder, uma força absurda e velocidade, ao ponto do Jura olhar pra ele e questionar como que ele ficou tão forte em pouco tempo. E então o Kawaki usar o karma na hora e mandar ele e o Boruto com o Jura para outra dimensão para lutarem de verdade. O cenário perfeito, cara, para iniciar a luta entre eles depois de quase 2 anos de lançamento. Porém, pode acontecer também o que eu disse nesse vídeo anterior. Por conta da Matsuri estar em pedaços, ele resolveu voltar para a dimensão para curar ela. E Kawaki salvaria o Boruto, e só teríamos a luta deles quando o Jura fosse para Konoha novamente. E aí sim o Kawaki usaria o karma e mandaria eles para outra dimensão para lutarem. Porém, o Jura também podia pedir para o Mamushi levar Matsuri para a dimensão, porque ela está em pedaços. É só o Mamushi levar ela até a árvore da dimensão e pronto, que a Matsuri se regenera por completa. Enquanto isso, o Kawaki salvou Boruto e mandou o Jura com eles dois para outra dimensão, só que ainda teria a sarada com a Yodo e Oraya. Ou seja, neste próximo capítulo, só teríamos a chegada do Kawaki salvando Boruto, e só no capítulo 23, daqui 2 meses ainda, que teríamos o início da luta deles, fora outros personagens que vão aparecer no mangá. Então a luta poderia se estender e ir até o capítulo 25. Então sim, cara, tem tudo para o Kimoto fazer o Boruto Kawaki contra o Jura agora, colocando o Kawaki para emergir através do karma do Boruto, e assim salvando ele. Bom, é a minha teoria, né? O que eu acho que pode acontecer, porque me lembrou do que o Jigen fez uma vez, e que o karma do Boruto com o Kawaki ressoam. Mas e você, acha mesmo que isso é possível ou não? Ou acredita que não teremos nenhuma batalha? O Uzumaki vai fugir ou ser capturado? Comenta aí. E até o próximo vídeo, que será mais uma análise, cara, incrível.